Crianças. Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila. Nós estamos no grupo 7. Nós vamos começar na página 24. Tá? Lembrando que a semana passada nós falamos um pouquinho sobre a letra H no início das palavras e falamos no finalzinho da nossa aula sobre a origem da língua portuguesa, ok? Então vamos lá, na página 24, a tia já gostaria que vocês colocassem a data no cantinho. Hoje é dia 31 de agosto. Então vamos lá. Momento de novas descobertas. O que será que nós vamos descobrir aqui nesse texto? Leia o texto e responda às questões de 14 a 18. Qual é a origem e o significado dos nomes das estações do ano em português? Quais são as estações do ano? Qual é a origem e o significado desses nomes? Vamos aprender, crianças? Olha que legal esse texto. Está no latim. Veres, que quer dizer bom tempo. Originou a palavra verão. O início do bom tempo, porém, começa logo que o inverno termina, certo? Na primavera. Não é coincidência, então, que o nome dessa estação venha de primavera, que quer dizer primeiro verão. Olha que bacana nesse primeiro parágrafo, quantas informações, muito interessante. Vamos para o segundo parágrafo. Tempos hibernos. O tempo de hibernar. Adivinha? É o tão amado e odiado inverno. Uma nomenclatura mais antiga, aliás, dava apenas 2 nomes para todas as estações, o verus e o iems. Iems, no caso, significa mau tempo e correspondia aos meses frios. Ou seja, para o pessoal de antigamente, tudo que não era verão não era bom. Disso fica fácil entender a origem da estação que falta, o outono. Ele vem de tempus autúmulos, ou tempo do acaso. Mas o que é acaso? Hoje quer dizer apenas pôr do sol, mas na raiz é uma palavra que significa queda, declínio, ruína ou fim. No tempo do acaso, some o calor, caem as folhas. O sol do verão, por fim, se esconde e acaba o tempo bom. Bem triste. Então, esse texto informativo, ele saiu na revista, super interessante. Vamos observar onde ele foi publicado, tá? Então, na revista super interessante, da editora Abril. Qual é a estação do ano que você mais gosta e por quê? Então, agora vocês já estão no quarto ano, vocês têm que identificar não somente as estações, mas quais as características de cada estação. E qual você mais gosta? Ok? O texto ajuda a provar que o português se originou do latim. Como isso fica claro? Então, a semana passada, a tia já explicou para vocês. Vocês lembram que os romanos invadiram a Península Ibérica e assim os nativos tiveram que aprender a língua imposta pelos romanos. E aí, nesse momento, nós temos o surgimento da língua portuguesa, o latim um pouquinho modificado. Então, o texto ajuda a provar que o português se originou do latim. Como isso fica claro? Então, vocês vão observar, ok? Tempus hibernos. Está escrito em latim, ok?
Tempus autumnus está escrito em latim? Então vocês vão responder para a tia. O que é hibernar? Caso não saiba, você pode consultar o dicionário ou fazer uma pesquisa na internet, com a ajuda de um responsável. Então vocês vão pesquisar no dicionário para a tia essa perguntinha. Você é o tipo de pessoa que no inverno fica mais quietinho, sem vontade de brincar, como se estivesse em estado de hibernação? 18. Escreva uma frase usando a palavra ocaso. 19. Analise a afirmação seguinte e escreva se está correta ou incorreta. Em seguida, justifique sua resposta com pelo menos um exemplo. Existem em português palavras que têm mais letras do que sons? Nossa, tia, mas como assim? Vamos pensar que a semana passada a tia ensinou para vocês fonemas. Então, fonemas são as representações dos sons das letras. Então, vamos pensar junto com a tia agora. Será que todas as palavrinhas têm o mesmo número de letras que número de sons? Será? Então, a palavrinha hélice, ela tem quantas letras? Quantos fonemas ela tem? Será que hélice começa com a letrinha H? Começa. Será que a hora que eu falo hélice, a letrinha H tem som? Não. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas? Quantos sons? 5. Uso de G e J. Para começar, agora, crianças, vamos lá na página 26. Prestando bastante atenção que agora nós vamos falar um pouquinho do G e do J. As pessoas são muito diferentes umas das outras. Não é difícil perceber isso. Até mesmo irmãos, ainda que gêmeos, morando na mesma casa, são diferentes, cada um com suas particularidades. Imagine, então, quando duas pessoas não vivem no mesmo local. Cada lugar tem um clima e um conjunto de costumes e formas de viver. Isso torna as pessoas ainda mais distintas entre si, diferentes entre si. Você lerá, a partir de agora, histórias de crianças que vivem em diversas regiões do mundo. Cada uma delas tem uma realidade e uma maneira de viver. Então, vamos começar a leitura. Fazendo os próprios brinquedos. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Podem grifar essa parte para a tia, tá? Tem cidades movimentadas e cheias de gente, mas também tem florestas imensas, onde moram poucas pessoas, e cidades calmas do interior, onde as crianças se reúnem todos os dias para inventar uma brincadeira. Nesses lugares tranquilos, todo mundo gosta de fazer os próprios brinquedos. Uns fazem boizinho com chuchu, outros jogam futebol na rua com bola de meia. Nas florestas do norte do país, vivem crianças indígenas de várias tribos diferentes. Eles pintam o corpo e o rosto com tintas naturais, feitas com plantinhas da mata ao redor. Também usam colares de sementes coloridas e criam cocares feitos de penas para colocar na cabeça. Aqui nós temos a imagem, lá na página 26, de uma menina tupi-guarani em Manaus. As crianças indígenas aprendem a nadar nos rios e disputam cabo de guerra desde pequenininhas. Quando ficam mais velhas, começam a praticar arco e flecha e a soprar zarabatana, um canudo com uma flechinha dentro, usado para caçar. Antes de os europeus pisarem pela primeira vez no Brasil, na época do descobrimento, os indígenas habitavam quase todo o país. Hoje, eles são minoria na população e vivem em algumas poucas reservas. Então, crianças, vamos prestar bastante atenção quantas informações esse texto passou para a gente, né? Então, olha só,
Antes dos europeus pisarem pela primeira vez no Brasil, os indígenas habitavam quase todo o país. Hoje, eles são a minoria na população e vivem em poucas reservas. Ok? Então, esse texto ele foi publicado no livro Um Mundo de Crianças, tá? E foi escrito pela Ana Busch e Caio Vilela. Observe as palavras a seguir: gente e jogam. As letras iniciais das palavras são diferentes, mas o som que elas representam é o mesmo. Gente, jogam. Quando isso acontece, letras diferentes representando o mesmo som, é comum termos dúvidas sobre como escrever as palavras. É o que ocorre quando o uso do G e J. É o que ocorre com o uso do G e J. Ainda bem que existem regras para nos ajudar a resolver essas dúvidas. Veja alguma delas. Então, crianças, vocês vão grifar essas regrinhas, tá? Vocês vão ler com bastante atenção. E aí a tia vai explicar para vocês novamente na nossa aula ao vivo daqui a pouco. Ok? Faremos as atividades na nossa aula ao vivo. Antes de nós realizarmos as atividades, a tia vai ler e vai explicar para vocês a respeito do som, tá? Das palavrinhas G e J, ok? Não se preocupem, a tia vai explicar para vocês a página 27, para então nós começarmos a fazer os exercícios, ok? Beijos.